Vamos voltar um pouco para entendermos o que aconteceu. A empregada disse que ela não podia sair. E escapar 2 dias seguidos é perigoso demais. Medea perguntou por quê. E a empregada explicou que ontem mesmo a empregada-chefe veio checar ela sem avisar. Mas Medea disse que era exatamente por isso que ela precisava sair. Afinal de contas, ela tem empregada. Ela diz isso enquanto mostra uma peruca igual ao cabelo da Psyche. E em um instante, a empregada já se transformou em uma versão da Psyche. Medea informa que pode demorar mais para voltar naquela noite e pede para a empregada fingir ser ela até ela voltar. Para enganar o padre, ela usou uma peruca para parecer com a Medea, mas ela precisa fingir ser outra pessoa por enquanto. Nem a Medea, nem a Psyche. Esse é o papel dela. A cidade está bem movimentada. De repente, alguém derruba algumas maçãs. Uma mãe diz para sua filha que falou para ela não soltar as maçãs, mas a criança diz que escorregaram da mão dela. A mulher instrui a criança a ir até a moça e perguntar se ela poderia devolver as maçãs. Mas quando ela olha para a mulher à sua frente, fica assustada e logo se curva, implorando por perdão, pois ela não tinha percebido que se tratava de uma nobre dama. A criança pergunta por que a mãe está no chão sujo. Medea diz que não pediu para ela se ajoelhar, mas a mulher pensa que só o brinco da Medea poderia alimentar a família dela por um ano inteiro. O que alguém como ela está fazendo em um lugar assim? Mas então a criança pergunta se a Medea poderia pegar as maçãs dela, e todos acham que isso não vai terminar bem. Mas Medea simplesmente entrega a fruta para a criança. Uma mãe nunca deveria se ajoelhar na frente de seus filhos. A mãe dela fez toda uma cena, mesmo Medea não tendo dito uma palavra. Mas agora que ela devolveu a maçã, não há algo que a criança queira dizer? A criança agradece. Medea é muito legal. Já faz um bom tempo que alguém não agradece ela. No passado, todos tinham medo do diabo do Império Vasílio. Ainda bem que ela arriscou sair hoje. A palma dela ainda dói. A dor daquele dia ainda está fresca na memória dela. Ela não é estúpida o suficiente para acreditar que o milagre não foi nada além de um sonho. O pai dela parecia tão atordoado que faz ela rir. Tinha que ter durado um pouco mais. Mas isso é estranho. Ela deveria estar chateada que a Psyche está causando confusão. Mas ela está se sentindo bastante aliviada. Psyche também estava lutando com unhas e dentes. Um cocheiro está dizendo que a carruagem dele é a mais rápida por ali. Medea entra e ele pergunta para onde ela quer ir. Medea diz que precisa que ele se apresse e leve ela para o grande templo. É lá que ela vai encontrar as respostas que procura. Uma menina ruiva bate na porta de um quarto, falando para o padre acordar, pois é a hora do encontro. Mas ao não obter resposta, ela pergunta se ele ainda está cansado. Ela deve dizer aos outros sacerdotes que ele não vai para a reunião? Então é dito que o 6º membro está ausente. Apesar disso, eles não podem adiar. Então a reunião para interpretar o oráculo vai começar. Um sacerdote diz acreditar que todos estão cientes de que esse oráculo é diferente dos outros. Historicamente, os oráculos foram ministrados aos crentes na sala de orações ou para um dos altos sacerdotes. Mas dessa vez, o oráculo foi enviado para os 6 altos sacerdotes simultaneamente. Essa é a 2ª vez que um oráculo fica assim desde que o Império foi fundado. Além disso, o mais jovem não conseguiu suportar a energia divina e ficou doente. O garoto é muito devoto e ainda assim está tão doente que não conseguiu comparecer à reunião. Eles não podem subestimar a situação.
Esse oráculo tem que ser interpretado com a mais acurada precisão. Um homem está apressando o Ruivinho, que diz que seus tímpanos vão explodir por culpa dele. O rapaz tinha dito que tudo que ele tinha que fazer era vir. E o rapaz pede para o Ruivinho não amaldiçoá-lo com o olhar. O Ruivinho diz para ele esquecer, mas o rapaz pergunta o que ele vai fazer se ele não esquecer. Só que tem um homem e uma pessoa encapuzada subindo as escadas. Eles cruzam o caminho e a pessoa encapuzada para. O homem que o acompanha diz que hoje está bastante barulhento, pois os crentes não param de chegar. Ele pergunta para a pessoa se ela gostaria que ele levasse ela para um lugar mais quieto. Mas ela responde que não. E vemos se tratar do Hélio, que diz achar que quanto mais barulho, melhor. Enquanto isso, o cocheiro está informando a Medeia de que eles chegarão ao grande templo em breve. Ela deve ser capaz de vê-lo pela janela. Finalmente, ela está no grande templo, o lugar onde os destinos delas mudaram no dia da oração. De repente, a carruagem para bruscamente. Ela pergunta ao cocheiro o que houve, e ele diz que parece haver uma inspeção na última entrada. Olhando para o lado de fora, Medeia fica surpresa, porque ali está o Eros. Não estava nos planos dela ficar em perigo. Quando uma das cavaleiras olha na direção dela, ela rapidamente vira o rosto. Quantos cavaleiros do Império são? Eles cercaram completamente a carruagem. Essa é a pior coisa que poderia acontecer. Voltando para o Ruivinho, ele comenta que toda vez que passa pelo Marquês, sente o cheiro de algo desagradável. O rapaz que o acompanha pergunta se foi o Marquês Hélio que acabou de passar. E o Ruivinho diz que sim. O fedor de cadáveres em decomposição e o cheiro de sangue vão fazer ele vomitar. O rapaz diz que, afinal, o Hélio é um herói de guerra. Mas eles têm que se apressar, pois nesse momento os sacerdotes devem estar falando mal dele. E realmente estão. Um dos sacerdotes pergunta como ele ousa chegar atrasado em um momento desses. O destino do Império depende desse oráculo. Então, de que outra forma eles vão interpretar esse descaso, se não como uma afronta a Deus? Isso é uma traição contra a pátria. O sacerdote de trança não deveria permitir que ele faça o que bem entender. O sacerdote de trança pede para ele abaixar o tom de voz, mas o outro sacerdote diz que não se calará dessa vez. O Ruivinho deveria ser expulso. Só que nesse momento, o Ruivinho entra batendo na porta com tudo. Basta um olhar do Ruivinho para o sacerdote que é tão assustado que fala que não quis dizer isso. As inspeções na carruagem continuam. Nesse ritmo, é apenas uma questão de tempo até a Medeia ser pega. Um velhinho tenta subornar o guarda, e o guarda pergunta se ele quer ser preso por suborno. Só que uma guarda aparece e reconhece aquele homem. Ela arranca o bigode dele e grita que é um fugitivo procurado por tráfico humano. Ela manda o guarda vasculhar as carruagens. Dentro da carruagem, o homem encontra algumas crianças maltrapilhas. Vendo toda a comoção, Eros se aproxima. A guarda informa que aquele homem escapou após ser acusado de tráfico humano, então eles vão aprisioná-lo imediatamente. As pessoas indignadas perguntam como ele pôde. São só crianças. Ele deveria apodrecer no inferno. As pessoas estão esperando alguma atitude do Eros. Mas enquanto os guardas estão dizendo que vão amarrar as mãos e os pés dele e vigiá-lo para que ele não fuja, Eros já fincou a espada bem no peito dele e diz que eles não precisam se incomodar com isso. Não quando ele, o príncipe herdeiro, pode tomar conta disso. Aquele psicopata o perfurou. Ele fez isso para que as pessoas vissem. Eros diz que não matou ele, então é para levarem ele para o interrogatório. As pessoas gritam que isso foi incrível. E Eros pergunta se é aquela próxima carruagem. Eros está indo até a Medeia.
a porta da carruagem é aberta. O sexto sacerdote adoeceu. Ele era o único que sabia as últimas palavras do oráculo. Então, continua incompleto. E esse homem, o Ruivinho, é a única pessoa no continente que consegue ler o oráculo sem ter recebido uma revelação divina. O Ruivinho cumprimenta o sacerdote, que pergunta por que ele não informou que estava na capital. O Ruivinho responde que estava envergonhado, pois ainda não terminou o que o sacerdote pediu a ele. O sul segue favorável, visto que não houve reclamações sobre o campo de batalha. Porém, ele acha que uma visita do sacerdote seria muito bem-vinda. Um sacerdote barbudo diz que já chega. Essa não é hora de falar sobre assuntos tão triviais. Negligenciar o templo por tantos anos não é algo para se ter orgulho. O Ruivinho pergunta por que o sentimento do povo é um assunto trivial. E o sacerdote manda ele parar de brincadeiras. O quinto sacerdote provavelmente nunca nem viu o rosto dele, e o sexto sacerdote adoeceu enquanto recebia o oráculo. Se o Ruivinho tem alguma empatia, sua primeira e única preocupação deveria ser encontrar as palavras que faltam no oráculo. O Ruivinho pergunta se ele adoeceu. Pelo que ele entende, o sexto sacerdote foi o último a receber uma posição de alto rank. É impossível que ele tenha ouvido uma palavra importante do oráculo. Então eles devem ter terminado de interpretar o oráculo, mas precisam de uma desculpa para continuar agradando os nobres e assim continuar recebendo subornos. E é por isso que continua o perturbando. O velho começa a se tremer, mas por fim grita que o Ruivinho é um insolente. E em um instante, diversas espadas estão sendo apontadas para ele. Um dos guardas manda ele parar de insultar o sumo sacerdote. Ele não sabe se o Ruivinho é o grande homem que dizem que é, mas aos olhos dos cavaleiros não é nada além de um forasteiro que eles viram apenas algumas escassas vezes, enquanto os 6 sacerdotes são os servos leais de Deus. O Ruivinho então segura a espada e, colocando ela perto do seu pescoço, diz para então ele colocá-la à prova. Assim, ele irá descobrir quem é o verdadeiro servo de Deus, o Ruivinho ou os sacerdotes. Voltando para as inspeções, no momento em que o Eros abriu a carruagem, encontrou ela vazia. O cocheiro pergunta para onde ela foi, e Eros questiona se alguém estava ali. O cocheiro percebe que falou demais. 30 minutos antes, Medea tinha dito que precisava de um lugar na carruagem para esconder as coisas dela. O cocheiro informou que tinha um espaço sobre o banco que até um homem adulto poderia caber ali. Medea agradeceu e o homem perguntou para onde ela estava indo. Mas lembra que ele estava guardando uma moeda de ouro que provavelmente recebeu dela. O cocheiro então manda o príncipe abrir o banco. Quando o príncipe abre, encontra uma pessoa lá dentro. Impressão minha ou essa é aquela guarda de antes? Alguém pergunta o porquê eles estão fazendo isso no meio da noite. A fila de carruagens não acaba. O homem diz que só queria chegar em casa e dormir, e a outra pessoa ri. Ele pergunta se ela está sorrindo, e vemos que a Medea vestida com a mesma capa do homem. Parando para pensar, o homem se pergunta se ela era uma cavaleira imperial. Ah, entendi. A Medea roubou a roupa da guarda, prendeu ela e se disfarçou dela. Mas na hora que ele ia perguntar quem é ela, é acertado com um soco no estômago. Só que ele caiu gritando. Medea se pergunta se a descobriram. O soco dela não foi forte o suficiente. Ela queria se livrar dele em silêncio para não chamar atenção. Mas chamou a atenção do Eros, que viu os cabelos violetas. Isso lembra alguém? Ou será que ele está sendo ansioso demais? Se não for ansiedade, então deve ser a intuição dele. Todos os guardas estão perseguindo ela. Ela está escapando a cavalo. Medea foi ao templo depois de escutar sobre o oráculo. Ela está indo para a floresta, tentando separá-los.
O príncipe ordena que eles se dividam em grupos de 3. 2 grupos vão cercar a floresta e o outro é para segui-lo. Mas por que ele está seguindo ela? É óbvio para onde ela está indo. O príncipe não dá meia volta e diz não precisar de todos ali. 4 deles vão ficar e o resto é para voltar. O destino deles mudou. Eles vão para a mansão do Duque. Quando chegam lá, o Duque pergunta por que o príncipe está ali no meio da noite, trazendo até mesmo os soldados. Se isso for sobre o que aconteceu de tarde... Mas Eros não sabe o que aconteceu de tarde. Só que então ele percebe que o Duque está se referindo à tentativa de se tornar um parasita do reino de Renel. Ele ficou sabendo que a Medeia tentou cometer suicídio. Ela deve ter se sentido humilhada. O suficiente para ter feito ela correr até o templo. Faz sentido. Ele comenta que o Duque parece estar passando por um momento complicado. E o Duque percebe que ele está se referindo a um monte de garrafas de bebidas pela casa. Mas o príncipe diz que ele não precisa se explicar. Ele quer que o Duque o leve até o quarto da Medeia. Mas o Duque o impede, pois isso é uma falta de respeito. O príncipe está procurando pela filha dele, uma mulher solteira, no meio da noite, sendo que já esteve comprometido com ela um dia. O príncipe não diz para eles solucionarem isso de outra forma. O Duque deve entrar lá e obrigar a Medeia a ir até ali. Ele tem que ver a Medeia hoje, não importa como. A não ser que exista um motivo para que ele não possa trazê-la. Talvez seja o mesmo motivo pelo qual ele está bêbado agora. Essa é uma ordem imperial. Ele deve abrir. Enquanto isso, Medeia está escondida em cima de uma árvore, quando ela vê uma carruagem passar. De repente, os cavalos se agitam. O cocheiro pergunta qual é o problema, e então encontra uma pinha. Percebendo que então era por isso que os cavalos estavam assustados, ele diz que vai pegar um cubo de açúcar para acalmá-los. Só que o real motivo do susto deles foi a Medeia, que se jogou da árvore na carruagem. O homem encapuzado se desculpa por deixar o Ela esperando. Já faz um tempo. A última vez que eles se viram foi no dia da oração. O homem diz assumir que ele seja ali por causa daquilo. O oráculo que não foi divulgado. Eles ainda têm que interpretar quando estiver completo, mas já tem uma ideia geral. Vale a pena dar para a mulher do Marquês? Isso é um dilema. Voltando para o Ruivinho, ele diz que é só uma brincadeira. Ele não se atreveria a atacá-lo. Eles se assustam muito fácil. Mas existe uma coisa que ele gostaria de sugerir. Eles deveriam anunciar o oráculo em público. Ele também vai anunciar a sentença final. A sentença que deixou seu sacerdote doente depois de ouvi-la. Um dos sacerdotes bate na mesa, pergunta se o Ruivinho está tentando barganhar com eles. O sumo sacerdote de Touca segura o velho, pedindo para ele ignorá-lo. O Ruivinho não conseguirá fazer esse acordo depois que o seu sacerdote retornar. Então o Ruivinho está blefando. O Ruivinho ousa cometer fraude usando a palavra de Deus. O sacerdote entende porque dizem que ele é o filho pródigo de Deus. O Ruivinho diz que ele foi longe demais e parte para cima dele. Mas então alguém entra pedindo desculpas pela interrupção, mas informando que o seu sacerdote faleceu. O sacerdote de tranças diz acreditar que eles deveriam terminar essa discussão ali, pois eles têm que tomar conta do corpo. Do lado de fora, o assistente do Ruivinho pergunta por que ele provocou uma briga outra vez. Eles estão perto de interpretar o oráculo, então qual é o problema de contar para eles? O que está escrito no oráculo que fez ele agir dessa forma? O Ruivinho diz que nada, apenas que o Império cairá. O assistente fica sem acreditar no que acabou de ouvir. Então o Ruivinho explica que o oráculo diz que o Império Vasílio irá cair. Aquele mais próximo ao coração de Vasílio acarretará o fim do Império. O assistente pergunta se ele está brincando. Vasílio não é um país pequeno, é um grande império.
possui metade do continente e tem autoridade máxima. Mas então ele pergunta quem é aquele que se encontra mais próximo do coração. O Ruivinho diz ter uma ideia de quem possa ser. Na verdade, ele tem duas pessoas em mente. Nesse momento, o imperador está decomposto, então o mais próximo dele é o Eros. E a mais amada por Deus é a Psyche. Medeia, enfim, chegou ao templo. Mas voltando para o Eros, quando a porta foi aberta, ele encontrou o quarto vazio. Só que, na verdade, Psyche estava escondida ali, completamente incrédula. Após 8 meses, estamos de volta com essa obra. Confesso que já tinha esquecido muita coisa. Mas, como essa obra ganhou votação, vou focar um pouco mais nela a partir de agora. Então é isso. Se você gostou da volta dessa obra, deixe o like, um comentário, se inscreve se não for inscrito e nos vemos na próxima!